Você lê então pra gente? Vamos lá então. Tá. Ceifa de Luz, capítulo 13 da FEB. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Está em Mateus, capítulo 13, versículo 23. Efetivamente, a vida é comparável ao trato de solo que nos é concedido cultivar. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. A sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso de que te incumbes. O terreno é o próximo que te propicia, possibilita a colheita. Lavrar, cultivar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Basta plantes o bem para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho. Nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura comum, é preciso contar com aguaceiro e canícula, granizo e vento, praga e detrito. Falta subir um pouquinho, tá, Zélio? Foi? Isso. Não valem reclamações. Remova a dificuldade e prossegue firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando, esquecendo a suposta singeleza do encargo que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abastança geral. Muita gente não se recorda de que o pão-alvo sob a mesa, à custa do suor de quantos mergulham as mãos no barro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar. Quando essa ou aquela pessoa te requisite a descanso, tem que a tua consciência acuse fadiga nessa ilusão. A ferrugem do ócio consome o arado muito mais que a movimentação no serviço. Trabalhe e confia na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvides, nem temas. Dá o melhor de ti mesmo à seara da vida. E o divino lavrador, sem que percebas, pendurará nos frondes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Pode comentar aí, velho. Pode comentar também, Ana. Se quiser falar alguma coisa da página, fica à vontade. Não, eu prefiro você. Minha gleba tá muito cheia de mato. Opa, assim que é bom, tá florescendo. Então tá a ponto de florescer. Haja enxada. A página é muito legal. O problema é que o texto ele faz muitas associações com a época do campo, né? E como a gente está muito tempo afastado do campo, a gente nem sabe o que é gleba, né? Fica até difícil entender o que é gleba. Então a gleba, no conceito de quem está no campo, é aquele terreno que já está próprio para cultivar. Então ele já está adubado, é um terreno fértil,
É só agora começar a cultivar. Então, com a chegada do Evangelho através do Cristo ao mundo, essa revelação de amor teve que ter todo um preparo desse terreno das nossas almas, né? Houve toda uma necessidade. Agora o terreno já está apropriado para cultivar. Só que quem vai ter que produzir nesse terreno somos nós. Então ele deixa bem claro, fazendo uma comparação no versículo, né? Que Mateus registrou para a gente. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Então a pessoa que ouve a palavra e a compreende. Então o que ele está falando aqui de compreensão é de assimilação. Ele assimilou realmente, ele não simplesmente compreendeu a palavra em termos de eu entendi que a palavra quer dizer A ou quer dizer B. Ele entendeu a mensagem. Ele entendeu que mensagem era essa. E ele pega essa informação e passa a conduzir na própria vida, no dia a dia. Com o sentido de frutificar e produzir. Só que o quê? Produzir em abastança. Então, em que sentido está querendo dizer sobre isso? É justamente a dificuldade que nós temos hoje de ganharmos experiências na prática do bem. É muito difícil ainda para a gente essa experiência. Temos muito pouca experiência sobre isso. É muito fácil a gente imaginar ou pensar, poxa, peraí, eu quero criar um plano de vingança, criar um plano de maldade, criar um plano de prejuízo. Vem milhões de ideias na sua cabeça, vem milhões de possibilidades e milhões de experiências que nós temos transatas, né, do passado. O problema é que agora nós temos que ter experiência no bem. E ele está chamando para a gente cultivar a terra nesse sentido, no cultivo do bem tratar a terra, do semear adequadamente a terra, ou seja, plantar as informações adequadas das ações do bem, da tolerância, do perdão. Então, ele deixa bem claro, nós não vamos ter acesso aos frutos do Pai e às flores do Pai sem o esforço do nosso próprio esforço de plantio. Mas eu quero tanto ter um casamento perfeito. Então você vai ter que plantar, cultivar, cuidar dessa plantação durante alguns X encarnações. Casamento perfeito não existe. Ele é fruto de 1000 anos. Tem pessoas que falam assim, poxa, o casamento com fulano e beltrano é maravilhoso. Sim, mas levou 1000 anos. Eles estão há 1000 anos, 1000 e pouco, às vezes 2000 anos, reencarnando várias vezes, próximos uns do outro, até chegar naquele ponto. Então não é simples. Requer um trabalho de cultivo a longuíssimo prazo. Então ele deixa claro, ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço. Então todo mundo fica pensando assim, o campo de serviço é o quê? É serviço de trabalho, é o serviço de bater carteira. Mas eu já estou aposentado. Não, é o serviço do espírito imortal. É o serviço da ação no bem. Então nós só vamos recolher o bem que tanto estimamos, que tanto desejamos para os nossos destinos, se nós cultivarmos esse bem em todos os lugares que convivemos. E a gente fica naquela dúvida, mas o que ele quis dizer que é a sementeira e o que é o terreno? E aí ele deixa bem claro. Emmanuel afirma o que é a sementeira e afirma o que é o terreno. Então o que é a sementeira? A sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso de que te incumbes. E não podemos nos esquecer, por vezes fugimos até mesmo desses compromissos que nós nos comprometemos. Às vezes nos comprometemos de nascer e amar aquela pessoa, amar outra pessoa, casar com aquela pessoa, amar aquela pessoa. E chega na hora H, não. Onde Deus foi planejar isso para mim? Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com você. Você planejou isso. Você está desenvolvendo essa sementeira. Então é seu dever. Você tem que achar o que é o seu dever a cumprir. Então o compromisso que cada um buscou de incumbência, basta a si mesmo compreender a escolha que você já fez.
O problema é que a gente não veio aqui para o planeta Terra para fazer escolhas. Isso a gente toma um susto. Porque nós já plantamos no passado. E agora vamos colher. Nós não gostamos da colheita, né? A gente quer colher, só quer colher flores e frutos maravilhosos. Mas já foi plantado. Então, compromissos já foram o quê? De nossa incumbência. Nós batemos no peito e falamos, deixa que eu vou resolver isso. Eu assumo esse compromisso. E aí a gente vai criando uma série de... Vamos plantando um monte de sementinha durante séculos. Aí chega depois, existem os séculos das colheitas, né? E que terreno é esse que nós estamos plantando? Né? Porque é uma metáfora. Temos que entender que é uma metáfora. Jesus não estava falando, tentando ensinar para as pessoas nada sobre plantio. Não é esse o objetivo do que ele estava falando. O que ele estava tentando fazer é uma comparação física, que a maioria daquele pessoal que estava ouvindo na plateia vivia no campo. Então a maioria entendia exatamente o que ele queria dizer em relação aos atributos e qualidades e esforços que existem no campo. Então ele deixa quem é o terreno onde você vai colocar a semente. O terreno é o próximo. Aqui complicou tudo, ó. Que complicou tudo, mas complicou mesmo. O terreno é o próximo, que te propicia colheita. Então você vai plantar nessa pessoa amor, tolerância, perdão, afabilidade, doçura, que são os resultados naturais da benevolência. Vai sempre agir. Mas eu não vou fazer isso com fulano porque fulano não me compreende. Fulano não me compreende, não me aceita. Mas o objetivo não é você ser aceito, você está plantando, você está semeando, você está jogando sementes. Tem que deixar o tempo de germinar. Então, o ato de fazer o bem, ele não requer compreensão. O que ele deixa claro aqui, que a sementeira não requer compreensão. Você coloca a semente, mas vão ter regiões do terreno, né, do próximo, em que o próximo vai ser mais receptivo àquele bem, e vão ter pessoas que são próximas que são muito menos receptivas a esse bem. Mas o que isso tem a ver com quem está jogando a semente? Nada. Você que está jogando a semente da prática do bem, não tem nada a ver com isso. Aonde for crescer ou não é obrigação sua controlar o que vai acontecer depois. O importante é todos nós o que? Plantarmos. Estarmos executando a benevolência acima de tudo. Então, ele completa, né? Lavrar, né? Cultivar o talhão, ou seja, essa área cultivada, né? O talhão é uma área cultivada, é tipo uma horta. Então, cultivar essa horta é dar de nós sem pensar em nós. Aqui ferrou-se tudo, né? É um nível de desdobramento muito grande para todos nós. Peraí, eu vou fazer o bem pro próximo, né? Porque o terreno é o próximo. Eu vou fazer o bem pro mundo íntimo dele e eu não tenho nem que pensar que ele tem que me devolver esse bem. Não pode. Você não está lavrando nada. Você não está junto com Cristo, aos moldes do Cristo, lavrando como Cristo lavra. Ou seja, você não está cultivando almas como deveria. Senão você está cultivando de sabores, problemas, contendas, disputas. Porque você depois vai querer cobrar a pessoa. Ei, eu fui bondoso com você, agora você tem que ser bondoso comigo. Inclusive, algumas pessoas acham até que pode espizinhar o outro. Já que eu fui bem com fulano, eu posso dar uma pisadinha nele, que aí ele vai me compreender, vai me perdoar. Cria até regras de matemáticas de compreensão. Então basta plantes o bem. Então temos que dar de nós mesmos sem pensar em nós. Basta plantes o bem, para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho. Então quem está no campo, ele não está preocupado, fazer uma comparação, né? Ele está jogando lá as sementes. Ele não está fiscalizando o solo. Ele não está fiscalizando se tem nitrogênio suficiente, né, no solo. Ele não pega o solo, manda fazer análise química. Você não faz isso. Você vai lá e vai colocando as sementes naquele solo, consciente que aquele solo está preparado. Se vai crescer ou não, se vai florescer, se vai ter algum impacto positivo a sua ação benéfica,
Já não é mais um compromisso seu. Então, por isso que ele comenta depois, nunca esmorecer, ficar desanimado. Poxa, eu planto bem fulano, fulano me maltrata. Eu falo bem com fulano, fulano me maltrata. Ué, mas a resposta dele é um direito dele. A ação sua no bem é uma escolha sua. Todas as vezes que tivermos em dúvida entre uma ação e uma resposta, precisamos ficar com a ação que nós escolhemos, pela razão, seguir o Cristo. Então, qual ocorre na lavoura comum, é preciso contar com aguaceiro, que é aquela chuva súbita e abundante. É necessário também contar com o quê? Com a canícula, com o calor, aquela quentura, como está hoje, né? Dá um calorzão assim de repente, que é uma frente fria chegando, empurrando aquela massa de ar quente. É preciso também contar com granizo, com vento, com pragas. A praga possui um papel importante na dinâmica da quantidade de proteínas que são jogadas ao solo, e detritos, ou seja, o que vai realmente criar aquele processo de adubação daquele terreno. Então há toda uma lógica de controle do solo que a gente não compreende. O que está querendo dizer com isso? O terreno não é o próximo? Então às vezes o próximo passa por o mesmo processo. Tem aguaceiro, tem canícula, granizo, vento, praga, detrito, mas nesse processo todo existe lá a sua semente do bem, que você desempenhou para aquele próximo, para aquela pessoa com quem você está mais próximo. Então não vale reclamações. Aqui está falando de reclamações, não é de quem recebeu o bem, não. É de quem prestou o bem. Poxa, eu fui lá, fiz um bem à pessoa, a pessoa não me agradeceu, a pessoa não me reconheceu, não me valorizou. Isso é reclamação. É nesse sentido que está falando. É reclamação de quem executou o bem. Então remova a dificuldade e prossegue firme. Por quê? O que está querendo dizer com remova a dificuldade? Que nós somos uma cambada de reclamão, que ficamos condicionando a nossa forma de agir e o tempo todo cria dificuldade para não fazer o bem. Ah, fazer o bem para fulano? Eu não. Fulano é isso, fulano é aquilo outro, fulano... Ih, mas fulano é assim. Ih, fulano fica bravo, grita, fica nervoso. Ué, mas você está só listando dificuldades para não fazer o bem. Então, o que está dizendo com isso? Olha, a capacidade de vocês de inteligência está tão grande, vocês estão tão espertinhos, que vocês criam uma grande quantidade de dificuldades para fazer o bem. Não vou fazer não, né? Porque, né, muito difícil. Então, acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. O que está querendo dizer com isso? Que é o que ele colocou lá em cima, né? 100 para 1, 1 para 60. É você plantar um hectare de território, uns X quilômetros quadrados, e nominalmente daria uma produção X de frutos e vai dar uma produção 60 vezes maior. Então, acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Ou seja, temos que nos empenhar muito bem em continuar colocando as sementes. Senão não vamos completar o campo inteiro. Senão o campo inteiro de convívio que nós temos não receberão as nossas particularidades, as nossas sementes de amor, de carinho, de afeto, de bondade, de tolerância, de perdão. Para isso precisamos observar que o campo é muito maior do que nós compreendemos. Todas as vezes que estamos em contato com alguém, esse próximo é um novo campo que demanda a nossa postura totalmente diferente do que fazíamos no passado. Então ele continua: se alguém te despreza, menoscabando, esquecendo, né, a suposta gentileza do encargo que te coube, ou seja, que você prestou, né? Você foi lá, fez o bem, fez isso, fez aquilo, parece que a pessoa está, né, te esnobando, te menosprezando. Poxa, eu te ajudei tanto, te fiz tanto bem, você não me reconhece. Esquece a incompreensão alheia. Esquece isso. E continua plantando para a abastança geral. O que Jesus está propondo? Não podemos criar mecanismos de âncora. Temos que continuar propagando o bem a todos ininterruptamente, na maior quantidade possível de corações que encontrarmos.
Então, muita gente não se recorda de que o pão-alvo sobe à mesa à custa do suor de quantos mergulham as mãos no barro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar. Então, nem isso a gente percebe mais. A gente já, ainda mais na cidade, né? A gente está acostumado a tudo comprar empacotado. Pergunta para uma criança pequena que não está estudando adequadamente, enfim, da onde vem o leite? Da caixinha. Ela não está errada, vem da caixinha mesmo. Da onde vem o pão? Da padaria. Ou então do saquinho de pão. Ela também não está mentindo. É a percepção que ela tem. Ela não vivencia esse outro lado. Então, mesmo nós hoje, o que ele está querendo dizer? Tudo, sem exceção, é trabalho de muitas mãos. Houve ali um trabalho, um esforço muito grande de plantar a semente para frutificar e gerar o pão. Então, houve um grande... A gente não pode esquecer isso, né? Houve uma grande quantidade de pessoas que suaram e se esforçaram. Então, mesmo com relação ao evangelho como estamos vivendo hoje, os ensinamentos que o doutrina espírita nos fornece passou por mãos de diversas pessoas. O bem que foi propagado na humanidade, para estarmos hoje na humanidade como nós estamos, muitas pessoas suaram e tiveram muitas lágrimas de sangue para alcançar o momento que nós estamos. Você pode deitar sem se preocupar que vai ter uma invasão no seu país, ou na sua cidade, no seu bairro. Isso é algo muito moderno. Muito moderno. 400, 500 anos atrás não existia isso. Existia sempre o contrário, o risco de uma invasão, de um grupamento querendo dominar o outro, e por aí vai. Então, quando essa ou aquela pessoa te requisite a descanso, sem que a tua consciência acuse fadiga, não acredite nessa ilusão. Porque vão ter várias pessoas que vão criar um princípio de desânimo. E perdoa fulano, não, rapaz. Fulano fez isso, fez aquilo outro. Ih, cara, tu vai tolerar fulano? Ih, ó, ele falou isso de você, falou isso de você. Então, o processo de intrigas que existe, o processo de algemas e de intrigas que existe no mundo para pararmos de praticar o bem, são milhares a milhões de justificativas. E por vezes nós queremos, quer saber? Esse negócio de fazer o bem cansa a beça. Ficar fazendo bem cansa muito. Vou dar uma descansada. Agora eu quero bem para mim. Mas não é isso que a gente veio fazer aqui na Terra. Nós viemos aqui reconhecer o que nós já escolhemos no passado, o que nós já plantamos no passado e que temos que hoje colher e continuar plantando nesse mesmo território. Essa mesma gleba, ela é cíclica. Né? Tem hora que você planta milho, daqui a pouco você planta feijão, você faz todo um replantio toda hora, mas sempre pensando no bem. Mas a maioria das vezes pensando no bem torturado, um amor ainda doentio, um amor adoecido. É normal, a espiritualidade superior sabe disso, que quem planta um amor adoecido está plantando joio, mas não sabe, ele acha que está plantando trigo. Ele acha que a semente está perfeita, mas não está. Mas ele deixa. A espiritualidade superior deixa você plantar. Porque é um aprendizado. Porque depois você vai ter que colher esse joio e separar esse joio. É inevitável. Então ele deixa claro que essa questão de parar de fazer o bem, existe um perigo muito grande. E ele compara ao processo de ferrugem. A ferrugem do ócio, ou seja, a inatividade, consome o arado muito mais que a movimentação no serviço. E está querendo dizer com isso? Todo mundo sabe que se você deixar uma enxada num canto parada, né, o processo de corrosão se instaura de tal maneira que você não consegue arrancar aquela camada de óxido. Né? Mecanicamente a gente compreende como funciona. Você, quando bate a enxada na terra de novo, remove aquela camada de óxido. Então o processo de corrosão é reduzido. A enxada em trabalho corrói menos do que a enxada parada. Então é impressionante. Ele faz essa associação, essa comparação à nossa inatividade no bem. Quanto mais parados estamos em relação a agir no bem, que é praticar o mal, deixar de fazer o bem é praticar o mal, a gente já descobriu isso no Livro dos Espíritos, a gente toma esse susto. Peraí, então quando... Quer dizer que eu vou perdendo habilidades em praticar o bem? E o pior, vai destruindo a minha capacidade de fazer o bem?
É, porque você não está praticando, né? A gente é assim em tudo. Quero lavar bem prato e copo. Você tem que praticar lavar bem prato e copo. Fica 2 anos sem lavar copo, lavar prato. Você volta a quebrar tudo de novo. Fica um tanto tempo, X tempo sem limpar chão. Depois você limpa tudo mal limpo. Então, é o exercício, é estar continuamente executando, é que transforma em memória residual, muscular e memória cognitiva. Qualquer situação, qualquer conversa, você quer ter uma postura de gentileza, de carinho, de bondade sobre qualquer assunto. E para isso você tem que praticar, senão você esquece. Porque por vezes queremos conversar abolindo a benevolência da nossa conduta. E aí é um perigo muito grande, porque vai embora a fraternidade, vai embora a tolerância, vai embora o perdão, vai tudo embora. Então ele deixa claro, trabalhe e confia, na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvides nem temas. Dá o melhor de ti mesmo, a seara da vida, e o divino lavrador, sem que percebas, pendurará nas frondes do teu ideal a floração da esperança e a colheita do triunfo. Que triunfo é esse? É o triunfo sobre nós mesmos. Queremos triunfar sobre nós mesmos. Não podemos assumir outras responsabilidades mais críticas em relação às galáxias, em relação a outros critérios do grande divino lavrador e também a outros próximos, porque não estamos aguentando fazer isso com 2, 3. Imagina fazer com 30 mil, com 1 milhão, 30 milhões e 40 bilhões. Porque lá fora tem bilhões de estrelas, bilhões de planetas, incontáveis. Então, o divino lavrador está nos preparando para modificarmos completamente o nosso mundo íntimo. Estarmos mais direcionados ao exemplo claro que o Cristo deixou para todos nós. Se você quer semear, semeie o tempo inteiro. Toda a conversação do Cristo era conversação proveitosa. Ele estava sempre preocupado em manter a esperança, a coragem, a boa vontade de todos, a alegria, mesmo sabendo que todos que estavam ao redor dele eram espíritos altamente inferiores, altamente incompreensíveis, endurecidos. E assim somos nós hoje ainda. Como podemos trabalhar na seara do Cristo, na seara do Pai, na grande seara do Divino Mestre, do Divino Pai, se a gente ainda não está habituado a modificar o nosso mundo íntimo? Vamos até querer pegar tudo que é do Pai, pegar para a gente, intitular posse, cravar bandeira e dizer agora aqui é meu, não é de mais ninguém. Ainda temos essas perturbações no nosso mundo íntimo. Então precisamos dinamizarmos em nós mesmos a bondade, a benevolência, a indulgência, a verdadeira caridade, para poder salvar a nós mesmos do que nós agimos mal conosco mesmo. Então, se a gente depois, eu peço a vocês depois, vocês dá uma olhadinha na Bíblia, nesse capítulo 13, versículo 23, e dá uma olhadinha até o item 30, tá ok? Que é muito, muito bonito, porque ele vai falar depois do joio, vai falar claramente sobre essa colheita que todos nós vamos ter que fazer. Então não importa, a gente plantou azedume, a gente plantou ódio, a gente plantou uma série de problemas que não tem a ver com trigo, ou seja, não tem a ver com realmente o alimento da alma, não tem problema, esse joio que a gente plantou a gente vai ter que colher. E vamos ter que destruir, ou seja, vamos ter que reparar e recondicionar o que nós perturbamos. Todos vamos ter que fazer isso, sem exceção. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente vai para a prece inicial. Não? Então vamos para a prece. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, esses momentos de estudo, momentos de reflexão, onde possamos, Senhor, dinamizar as nossas consciências na direção de refletir sobre o nosso mundo íntimo, sobre nossa conduta, nossa forma de sentir a vida e sentir o grande terreno de trabalho que todos nós temos que trabalhar, que é o próximo. Dá-nos força, Senhor, para seguirmos sempre os seus desígnios de amor e paz,
carinho, fraternidade, e não nosso ponto de vista obtuso, refratário, equivocado, o qual já desempenhamos tantas e tantas vezes. E assim pedimos por tua permissão, Senhor, para darmos por iniciada a reunião do estudo da reunião do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então, pessoal, eu vou botar aqui o outro arquivo. Vamos lá. Para. Todos estão enxergando bem? Ou precisa aumentar um pouquinho a letra? Tá bom. Tá bom, André? Tá bom. Fátima, tá enxergando bem, Fátima? Maria? Desculpa, eu uso meu livro, eu não gosto muito de ler assim. Tá bom, então quem tiver usando no celular, que é a tela menorzinha, e precisar que aumente aqui a letra, eu aumento, tá? Só falar. É porque como eu tô no computador, eu não a letra pra mim parece gigante aqui, então pra mim dá pra ler tranquilo. Eu tô no celular, mas tá bom. Então tá bom. Então vamos lá. Olha, recordar é viver, né? Então apenas recordando aqui, Kardec deixa claro sobre os espíritas. Novamente, resumidamente, os espíritas chamados experimentadores somos todos nós quando estamos somente à procura do fenômeno, maravilhado pelo fenômeno, mas não queremos muito mergulhar na complexidade do ensino moral da doutrina espírita, muito menos da parte filosófica, que vai impor indagarmos a nós mesmos. Então a gente está mais procurando o fenômeno e se beneficiar desse fenômeno. Já o espírito imperfeito, ele é uma modalidade diferente. Ele não está só ligado à parte da experiência em si, ao fenômeno. Ele convive ali com uma série de aspectos morais, concorda com os aspectos morais, concorda com a filosofia espírita. Nossa, que incrível! Realmente, temos que nos perguntar se eu estou agindo bem, se eu não estou agindo bem. Concorda com tudo, mas não aplica em nada na vida. Não se questione nada. Ao contrário, tudo que faz e tudo que vive está sempre perfeito. Ou seja, esse é o chamado espírito imperfeito. Porque ele não está trazendo essas verdades para o seu dia a dia, o seu mundo íntimo. Quando você acorda, quando você toma café, quando você escova o dente, quando você vai dormir, quando você está no terreno alheio, quando você está jogando sementes no terreno alheio. Que tipo de semente você está jogando? Está jogando joio? Está jogando trigo? Está plantando o quê? Né? Então, o espírito imperfeito, ele não está preocupado com nada disso. Já ninguém está dizendo aqui que existe como já foi comentado, né, na última vez, não existe um espírito aqui, são conjuntos circunscritos. Ora, em certos temas, oscilamos para um lado, ora oscilamos para o outro. Já o espírita cristão, ele vivencia a certeza que a vida prossegue e que ele tem que se transformar. Ele tem que ter uma transformação moral. Ele entende as lições que a vida lhe impõe. Ele sabe tudo o que ele deve fazer e luta para fazê-lo. Se esforça. Esse é o chamado espírita cristão. Vivencia os fenômenos, vivencia a parte moral da doutrina e a parte filosófica. Está sempre se questionando no fim do dia. Será que eu arrumei problema? Ou eu ajudei, ou eu amparei? Será que eu falei uma palavra torta? Será que eu não fui muito agressivo com fulano ou beltrano? Será que eu podia falar de maneira melhor? Então ele está sempre se questionando e no dia seguinte ele age melhor. E no outro dia ele age melhor. E tem aqui os chamados espíritas exaltados. Já o espírita exaltado é aquele espírita que ele aceita tudo, concorda com tudo para arremessar em todos. Ele está exaltado. Ele concorda com tudo. Qualquer coisa que você falar sobre o fenômeno mediúnico ou não, ele concorda. Por exemplo, existe uma questão exaltada que é complicada de perceber. Muitas das vezes nós falamos assim: isso que eu estou vivenciando, isso que eu senti, isso é mediúnico.
Alguém chega para falar assim para você, não, isso não foi mediúnico, foi porque você pode ter comido alguma coisa estranha. Inclusive naquele dia eu vi você comendo isso. Você passou mal por isso, não foi mediúnico. Você comeu uma coisa até demais. Você exigiu demais do seu fígado. Não, não é mediúnico. É o exaltado. Ele começa a desenhar cenários que nem sequer existem. Ele cria ilações, justificativas e interligações totalmente alucinadas. Ele não tem como explicar, mas como ele já adquiriu essa percepção, ele utiliza essa percepção em qualquer lugar, em qualquer situação. Então tudo é espírito desencarnado. Tudo é obsessor. Qualquer coisa que acontece na vida dele, não, isso é coisa de obsessor. Isso não, o obsessor é brabo, tá vendo? Acontece isso porque estou no obsidiano. Nunca é ele. Nunca é a própria pessoa. Mesmo se tendo consciência, lá na série André Luiz, em diversos livros, como Ação e Reação, onde mostra o mecanismo pelo qual os espíritos vão nos obsidiando, a importância do obsessor em nossas vidas, já deixou claro, Emmanuel já deixou claro igualmente, que ele sopra uma brasa. Aí orgulho, é vaidade, sopra a sua brasa. E você fica com mais vontade de completar suas necessidades de orgulho e de vaidade. Então, o espírito exaltado, ele pode oscilar entre exaltado, entre cristão, imperfeito. Na verdade, é como se fosse uma onda aqui, né? De acordo com a década, de acordo com o momento, de acordo com o tipo de problema, nós oscilamos aqui entre esses aspectos. Mas por que Kardec quis listar isso? Porque ele quer que todos nós utilizemos a filosofia espírita de se auto-questionar. Será que eu estou agindo sempre bem? Ou eu tenho a certeza absoluta que tudo que eu faço e que eu falo é perfeito? Se não é perfeito, eu tenho que me vigiar e me policiar para me transformar. Porque se eu não fizer isso, ninguém fará por mim. Então, nós já passamos por todos esses itens e vamos retornar aqui no item 30. Ok? Então, retornando aqui o item 30. Agora ele vai falar especificamente sobre convencer alguém que é altamente contrário a alguma coisa. Especificamente até mesmo a doutrina espírita. Vamos ao item 30. Convirá, ou seja, será útil, proveitoso, se procure convencer o incrédulo, obstinado, ou seja, inflexível, redutível. Será que é útil isso? Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Muitas vezes, a insistência em querer persuadi-lo o leva a crer em sua importância pessoal, o que, a seu ver, constitui razão para ainda mais se obstinar, ou seja, teimar. Então, por vezes, estamos convivendo com pessoas que não são espíritas. Às vezes é um lar, onde um grupo é espírita, o outro não é. Ora, a gente não tem que forçar e tentar convencer o outro, porque o outro, inclusive, pode resistir, ainda mais porque ele percebeu a importância que aquilo é para você, que para você é vital. Você acredita que é vital, todo mundo tem que comungar exatamente como você pensa, como você fala, e aí ferrou. A pessoa se torna inflexível, não quer nem parar para observar ou pensar como que você está conduzindo esses assuntos da sua vida pessoal. Então, ele continua. Com relação àquele que se não convenceu pelo raciocínio, nem pelos fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Olha o que Kardec vem deixar para a gente. Então, nem todos desejam realmente conhecer a verdade. A verdade é pesada. Ela obriga a nos transformar conscientemente. É muito complicado vivenciar a verdade. Então tem pessoas que não querem mesmo, nem pelo raciocínio. Você pode aparecer até por um espírito materializado. Pode até apresentar os fatos. Meu Deus, William Crookes publicou um livro, Fatos Espíritas. Você chega para uma pessoa que não acredita em nada e fala, tá aqui, ó, tem William Crookes, um cientista da época de renome, quem lembra o tubo de Crookes, né, dos raios catódicos.
Sem Crookes, é um cientista genial, sem ele não teria como alcançar nem os raios catódicos, muito menos o desenvolvimento do raio-x. É só isso. Ou seja, muita coisa, né? Então, nem os fatos, a pessoa não vai acreditar que ele ficou 3 anos com uma médium e se materializava um espírito. Ele botava o espírito em cima de uma balança, pesava, media a densidade da matéria, fazia uma série de experimentações que a tecnologia da época já tinha à disposição. Ele coletou todas essas informações e fez um livro. Ou seja, nem pelos fatos as pessoas querem acreditar. Então, não é pelo fato. Então, aquela pessoa que não quer acreditar nem pelo raciocínio e nem pelo fato, às vezes a pessoa está precisando, ela quer viver uma vida e que está precisando passar pela prova da incredulidade. Porque é um grande sofrimento você não acreditar em nada. Você viveu a vida no planeta Terra acreditando que você só tem 50, 80 anos aí de vida. E aí acabou tudo. Acabou a experiência. Então, parece que não tem significado nenhum. Parece que a vida perde o significado. Então a pessoa quer passar ainda por isso, quer passar por esse tipo de sofrimento. Então é natural que a pessoa tenha esse tipo de escolha. A gente tem que respeitar. Então deve-se deixar à providência o encargo de lhe preparar circunstâncias mais favoráveis. Não faltam os que anseiam, os que desejam, pelo recebimento da luz, para que se esteja a perder tempo com os que a repelem. Então, se a pessoa está repelindo, temos que respeitar. Ele é um espírito imortal. Vai chegar o momento dele, não tem problema nenhum. A gente não deve ficar zangado, chateado. Poxa, mas eu tentei convencer ele. Mas a sua missão não é convencer. A sua missão é plantar o bem. É plantar a tolerância. Plantar o perdão. Para colher daqui a 1000 anos. Não vai ser agora. É porque a gente só acredita... eu falei uma coisa bacana, eu fiz um bem para ele hoje, amanhã, exatamente daqui a 12 horas eu tenho que cobrar, ele tem que me restituir. Então você não fez o bem na ótica do Cristo. Você fez o bem com interesse. Então esse bem de nada acaba reproduzindo exatamente na lavoura, né? Como a gente observou inicialmente. Dirigi-vos, portanto, aos de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo de suas conversões, multiplicando-se, mais do que simples palavras, vencerá as resistências. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Aí Kardec sempre bate bonito nas palavras mais importantes para todos nós. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Ah, mas fulano é contra mim. Ah, fulano é de outra ideologia. Ah, não importa. Faça o bem. Viva o bem. Sempre, né, espalhe o bem onde você estiver, quando você estiver à disposição. Então, lenir, ou seja, abrandar, aliviar, acalmar, suavizar corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais, essa sua missão. Ah, mas qual é a minha missão? Ele acabou de deixar. Lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que encontrará a satisfação real. Então, qual a satisfação real do espírita? Ele encontrará o quê? Ele vai estar executando essa grandeza, esse nível de obra de grandeza aqui. Em qualquer pessoa, em qualquer situação. Ou seja, em qualquer terreno. Ah, mas fulano é de uma outra organização religiosa, a pessoa não me entende. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. É outro tipo de terreno. Mas não tem problema. O lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais, é a sua sementeira. Você que está plantando isso. Então, depende só de você. É nisso também que encontrará a satisfação real. Por quê? Você quer fazer o bem pelo bem. O espírita realmente cristão, ele não está procurando nenhum... Ah, mas estou fazendo isso, né? Para Deus depois me retribuir. Não. Não pense assim. Não pense assim. Porque não é assim que a vida para Deus funciona. Ah, eu vou fazer o bem, vou fazer o bem, vou fazer o bem, depois eu vou só viver o bem.
Então, se ele precisar te enviar a locais para você sofrer junto com outras pessoas, para demonstrar que elas não vão sofrer sozinhas, que você vai estar do lado delas, que você vai desempenhar a dor, o sofrimento, para demonstrar não só a sua capacidade de suportação em relação aos problemas, mas também de impulsionar a boa vontade, o querer melhorar no outro e impulsionar a coragem de se transformar no outro. Se a gente ficar achando que não, eu só quero fazer o bem e eu me livro disso tudo, pego minha mala, beleza, vou para Júpiter. Ué, mas não tô entendendo. O trabalho continua. Fechou esse ciclo, virão outros. Virão outros, por vezes até piores. Por vezes estamos uma encarnação de entre-safra. Como assim de entre-safra? Sim, de entre-safra. Vamos colher coisas mais complexas. Vamos ter que plantar em terrenos mais acidentados do que temos experiência. Vamos ter que plantar em morro inclinado. Em superfícies muito mais complexas. Mas é isso aí, esse é o trabalho. Senão estaremos achando que Jesus escolheu vir ao mundo quando tudo tivesse melhorzinho. Não, lógico que não. Então, se queremos entrar realmente na esfera do Cristo, para colaborar com Cristo, para trabalhar no bem, temos que ter boa vontade e coragem de executar a sementeira, ou seja, jogar as sementes do bem, da tolerância, do perdão, em todos os locais e em todos os terrenos, ou seja, em todo e qualquer tipo de próximo. E ele continua: o Espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Então é óbvio, se você está vivenciando bem, você se beneficia automaticamente dessa água cristalina. Você está se beneficiando automaticamente porque você está vivenciando uma atmosfera de bem proceder. Quando o ouvirem repercutir, ou seja, ecoar, né? Reproduzir, entoar esse som, né? Em torno de si mesmos, entre os seus próprios amigos, os que o combatem por sistema compreenderão o insulamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou a render-se. O que ele está querendo dizer com isso? A pessoa vai ver a estrutura da obra. Aquela pessoa que vai querer te criticar porque você só fica fazendo bem, só fica tolerando, só fica perdoando, e ele pega e fala: como é que você aguenta isso? Como é que você pode perdoar fulano? Como é que você pode tolerar esse azedume, essa situação toda? Mas ele vai perceber que você que está com essa escolha vivencia uma vida totalmente diferenciada. E esse isolamento em que ele se encontra, esse isolamento natural, como fosse uma ilha, faz muito mal para ele. Ele não quer mais viver isso. Mas às vezes temos que chegar a esse ponto, todos nós. Temos que chegar num ponto máximo de problema para admitir: puxa vida, não é que eu conduzi a vida de uma maneira que eu não queria conduzir? Ou eu conduzi, fui fazendo assim meio que sem pensar, e agora eu estou vendo que não deu certo? Eu podia ter agido com mais bondade, com mais carinho, com mais fraternidade. Então, o verdadeiro espírita, o espírita cristão, ele vivencia isso e automaticamente, em qualquer situação, pode estar com dor, com sofrimento. Vê o caso de Chico Xavier. Não importa o tipo de dor, não importa o tipo de sofrimento, ele está sempre feliz, nunca reclama de nada, está sempre contente, conta piada. Aí você fica assim: pô, mas ele está lá, cara. Um quartinho que é um cubículo que mal entra uma cama. A cama deve ter estado desmontada e ainda foi montada com restrições para montar onde a caminha onde ele dormia. E ele reclama do cubículo dele? Nunca reclamou. Teve ele reclamando porque estava ruim de um olho? Não reclamava. Ficou cego de um olho. Tinha problemas cardíacos graves. Ele ficava reclamando: puxa vida, eu estou aqui, sou um grande trabalhador do bem, por que não corrige o meu coração? Não, mas toma aí, você tem que passar por esse problema. Ele não reclamou em nenhum momento. Aceitou os problemas, aceitou os processos, aceitou os procedimentos do planeta para fazer a manutenção do corpo físico. Não se revoltou em coisa alguma. Eis aí o diferencial para todos nós. Alguém quer falar alguma coisa? Roseli, a melhor
comentar na próxima sala. Faltam 4 minutos. É. Então, pense aí com calma. Eu vou então fechar essa sala, vou mandar o link de novo para outra, ok? Complicador, né? Mas vamos lá. Item 31. Então, agora eu vou falar sobre o ensino. Como é ensinar o Espiritismo. Então, no ensino do Espiritismo, proceder-se como se procederia com relação ao das ciências ordinárias. Agora só fazer um comentário aqui rapidamente. Nós temos um vício educacional. Aliás, não, né? Nós temos centenas de vícios educacionais. Por quê? Porque a única forma de a gente absorver um conhecimento é a forma que nós vivenciamos hoje na Terra. No princípio de escola, de livros, de método, de sistemas, e vamos entender o que isso impacta em todos nós. Então o que acontece? Por vezes, como Kardec falava, olha, o Espiritismo é uma ciência. Então muitos pensaram assim, se é uma ciência, vamos comparar como é o ensino de todas as ciências. E aí esse item 31 é justamente para poder nós compreendermos a distância que existe entre esses paradigmas. O ensino de certos conjuntos de informações, já que o processo não é educacional, né? Não se pratica educação nas escolas, se pratica o ensino, né? Empacota-se, envelopa-se um conjunto de informações e arremessa-se na criança, e a criança absorve ou não absorve. Então, o que se pratica hoje nas escolas é ensino, não se pratica educação. Não se bota a criança para refletir sobre Pitágoras. Olha, vamos tentar capturar o raciocínio de Pitágoras, vamos tentar compreender da onde ele tirou esse teorema. Vamos estudar música conforme Pitágoras explicou, vamos entender a distância entre as frequências, que é 2 elevado a 1 dozeavos. Ninguém estuda mais assim, né? Não se pratica mais esse tipo de educação num processo mais reflexivo e como que isso impacta a visão sistêmica que está sendo aplicada para você utilizar essa mesma visão sistêmica, para você ser uma pessoa que questiona as coisas. Nossa educação não é feita assim. Nosso ensino. Nosso ensino tradicional de escolas não se baseia em transformar o ser humano. Ele se baseia em ensinar assuntos, em ensinar pacotinhos de envelopes, de informações. Estou resumindo aqui, desculpe se alguém é da área de ensino e discorda, mas não tem problema, é só para dar o exemplo, porque ele vai mostrar esse contraste. Agora vai ficar mais fácil de entender o porquê. Então, no ensino do Espiritismo, proceder-se como se procederia com relação ao das ciências ordinárias, preciso fora passar em revista toda a série dos fenômenos que possam produzir-se, começando pelos mais simples para chegar sucessivamente aos mais complexos. Ele deixa claro, ora, isso não é possível. Porque possível não é fazer-se um curso de espiritismo experimental. Você não tem como fazer um curso de espiritismo experimental. Peraí, eu vou lá agora e vou forçar que ocorra um fenômeno de materialização. Eu vou lá agora e vou forçar que ocorra um fenômeno de pneumatografia. Vamos botar uma folha numa gaveta e vamos esperar que surja. Se não surgir é porque não funciona. Não é assim. Não tem como fazer isso como ocorre na química, que é um fenômeno que se reproduz em todas as partes do planeta Terra. As reações que ocorrem com certos elementos químicos, com certas moléculas, ela é igual em todo o planeta. Porque ela não depende da vontade de ninguém. Ela já está estruturada pela vontade de quem planejou o planeta. Ela já está estruturada. Então, por isso que ele fala, ora, isso não é possível. Porque algumas pessoas falam assim, você quer me provar que espírito existe? Então me faz eu ver agora um espírito desencarnado agora. Materialize um espírito agora aqui para mim. Isso não tem como, isso é impossível. O telefone toca de lá para cá, ao contrário. Então, por isso que ele compara. Ora, isso não é possível, porque possível não é fazer-se um curso de espiritismo experimental,
como se faz com o curso de física ou de química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta que se manipula à vontade, tendo-se quase sempre a certeza de poderem regular-se os efeitos. Então você coloca X moléculas de metano e você aplica calor, você tem uma combustão. Você bota 20.000 vezes mais moléculas de metano, você tem uma liberação de calor 20.000 vezes maior. Ela é proporcional. Claro, com as suas perdas naturais para outros ambientes e para outras condições de eficiência. Então, no Espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade e que a cada instante nos provam não estar submetidas aos nossos caprichos. É até uma coisa meio que, para quem já está envolvido com esse meio, fica até meio óbvio, mas imagina para quem nunca viu nenhum fenômeno, nenhuma comunicação inteligente. Então, como que alguém fora do corpo físico vai estar se submetendo aos caprichos? Você estaria conduzindo aquela pessoa à escravidão. A pessoa está acorrentada, desencarnada em algum lugar, esperando você executar alguma conexão para obrigar, para apresentar alguém ao fenômeno. Isso não existe. Seria um capricho da nossa parte, como ele bem coloca. Então, cumpre, pois, observar, aguardar os resultados e colhê-los a passagem. Daí o declararmos abertamente que quem quer que se blasone, ou seja, ostente ou se gabe, de os obter, tais fenômenos, à vontade, não pode deixar de ser ignorante ou impostor. Então, diversas situações difíceis que, mesmo no meio espírita, era observado. Olha, vai ter uma reunião em tal lugar, fulano de tal vai pintar quadros, vai Renoir, Picasso, vai se manifestar lá. Mas como é que você pode? Você, Renoir e Picasso, está acorrentado à sua vontade? Eles não têm mais o que fazer. Eles vão exatamente naquela reunião porque você colocou num panfleto, imprimiu e disse que ele vai estar lá. Então, por vezes, surgem situações difíceis, até para o médium. Né? Por vezes, quem vai estar executando a pintura é outra pessoa. É outro espírito desencarnado em relação à pessoa que eu estou querendo dizer. E ele vai assinar Renoir, vai assinar Picasso, porque ele tem que manter a dignidade do panfleto. Esse é o problema. Então, acaba sendo o quê? Um problema de se tornar um impostor. Ou então é ignorante, ele não sabe realmente o que está fazendo. Você não tem como vincular o processo de comunicação dessa maneira. Daí vem que o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculo. Jamais. Nem subirá ao tablado das feiras para fazer algum fenômeno, para provar alguma coisa para alguém. Não, vamos provar para as massas e aí acabar isso tudo e vamos todos evoluir rapidamente. Não é assim que vai acontecer. Porque já descobrimos que o fenômeno sozinho não convence ninguém. A pessoa pode ver o espírito materializado na frente dela. É a experiência de Kardec. Kardec vivenciou isso continuamente. Então, prosseguindo, há mesmo qualquer coisa de ilógico, ou seja, não tem lógica nenhuma, em supor-se que espíritos venham exibir-se e submeter-se a investigações como objetos de curiosidade. São consciências, têm sentimento. Não pode transformar ele num objeto de curiosidade. E não, só não pode, como não é permitido. Portanto, pode suceder que os fenômenos não se deem, ou seja, não ocorram, quando mais desejados sejam, ou que se apresentem numa ordem muito diversa, ou seja, distinta da que se quereria. Acrescentemos mais que, para serem obtidos, precisa-se faz a intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais, e que essas faculdades variam ao infinito, de acordo com as aptidões dos indivíduos. Então, é muito diferente o que aconteceu, por exemplo, com o Eurípides Barçanufo, que possui uma vastidão de aptidões.
Então, se ele quisesse provocar um fenômeno, ele conseguiria provocar um fenômeno. E como ele mesmo provocava. Quem quiser conhecer um pouco a história dele, vale a pena. Mas ó, a maioria de nós, a maioria dos médiums e a maioria da rotina da casa espírita não se provoca propositalmente essas intervenções. Deixa-se para a espiritualidade superior decidir condições de tratamento, condições de amparo, condições de socorro. Não temos como criar uma imposição nesse sentido, né? Ora, sendo extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, isso constitui uma nova dificuldade, porquanto mister necessário seria ter-se sempre à mão uma coleção completa de médiums, o que absolutamente não é possível. Imagina, alguém chega lá na casa espírita e pergunta: eu quero ver um fenômeno de pneumatografia. Aí você tem que ter um médium em que ocorra esse fenômeno. Eu quero ver um fenômeno de mesa voando. Aí você tem que ter um médium que consiga doar ectoplasma para fazer essa graça para a pessoa ver a mesa girando. E no final, de nada vai servir, porque ela não quer entender como aquele fenômeno ocorre. Ela não está preocupada. Por vezes só está pedindo, como quem pede. Quero ver quantos livros você tem em casa. Então, nada daquela experiência está ajudando a transformar para que ele possa reconhecer as verdades que ali estão em evidência, né? Então, o meio, aliás, alguém quer perguntar uma coisa, falar alguma coisa? Então prejudica ter uma organização espírita, porque o que eu vejo acontecendo em muitos locais é essa apresentação de pinturas mediúnicas. Isso é totalmente contrário ao que Kardec prega, né? Não, totalmente contrário, mas de novo, lembrando que Kardec não deixou essas explicações como um dogma. Né? Ninguém vai chegar lá com um carro, com um monte de gente armada e falar o seguinte: olha, vocês não estão seguindo Kardec, isso aqui não pode ser mais um centro espírita, e quem não estiver seguindo eu vou prender. Você não pode fazer isso. Não existe dogmas, existe só o bom senso. A pessoa pode seguir as recomendações de Kardec ou não. Né? A pessoa quer fazer esse tipo de atividade porque a pessoa gosta. Tem vezes que a pessoa gosta, mas às vezes os médium cede e atende meio que sem graça. Ele não tem coragem de chegar e falar o seguinte: olha, eu não vou fazer isso. Isso está perigoso. E vai que chega na hora H, nenhum espírito aparece para ajudar a fazer pintura nenhuma. Quem vai ter que pintar? É o médium. Ele vai pintar. Ele vai dar... Para uma apresentação, com certeza não. Mas eu já assisti casos assim de... Eu gosto muito de ouvir estudos no YouTube. E eu vejo algumas casas que durante as palestras públicas disponibilizam para os médiuns, pintores ali, aquela gama de recursos para pintura. E se acontecer, aconteceu, como a gente faz na educação, na educação da mediunidade. A gente põe o lápis na mão, a folha, se escrever, escreveu, não é? Mas não é uma apresentação, é diferente. Então, mas ainda com relação a essa conduta da reunião mediúnica online, você está comentando o seguinte: quem tiver vontade... Não é online, não é reunião mediúnica, não é na reunião mediúnica online, não. Houve uma reunião, isso aí em 2019, 2018, a casa tem o hábito de disponibilizar as reuniões públicas no YouTube, entendeu? Não, tudo bem. O que eu estou comentando é o seguinte: por exemplo, posso disponibilizar uma reunião pública no YouTube. E aí eu falo: todos vocês que são médiuns, que estão em casa e estão assistindo, deu vontade de escrever alguma coisa, pode pegar o papel e escrever. Isso não é adequado, não é recomendado. Não, Zé, mas isso não acontece. Eu estou falando que aquilo está disponível lá, naquele momento, para os médiuns da casa. Eles fazem isso há muito tempo. Assim como eu já fui também a uma casa espírita, não estou dizendo que é seu, não é uma apresentação. Os caras não estão se apresentando. Eles têm o hábito de
fazer diferente de como Galileia faz, mas tem uma mesa e os médios estão sentados lá à mesa, eles fazem de forma totalmente diferente. Nós usamos mais da simplicidade, é o que me atrai mais. Mas, e no fim da reunião mediúnica, da reunião pública, o cara levanta e fala, tem alguém chamado fulano de tal, tal, tal? Veio uma mensagem para uma pessoa da plateia, entendeu? E a pessoa estava lá, sentada. Então, mas é justamente sobre isso que eu tô... Alguém conhece fulano? Ou então assim, alguém conhece fulano de tal, tal, tal? Pessoa, então, eu já fiz. Então, mas seguindo é uma coisa espontânea. Não, tudo bem, mas aí seguindo a dialética, a dialética no sentido mesmo de como Kardec trata os assuntos, como ele conversa e explica os assuntos. Então, seguindo a mesma dialética de Kardec, ele deixa claro: quem tem autonomia para fazer isso em público, sem ser influenciado, inclusive por espírito que pode se passar pelo pai daquela pessoa, pela mãe, pelo filho daquela pessoa, e causar um processo até grave de obsessão, de zombaria, um espírito zombeteiro. Quem está ali naquele momento capaz de analisar aquela psicografia para falar, isso aqui é um processo obsessivo, isso aqui não é uma mensagem adequada, porque você não tem como chegar e falar o seguinte: olha, eu vou amarrar o espírito num lugar e vou pegar o DNA dele e vou provar que é esse espírito que está falando. Não tem como, não existe teste. Você sabe disso melhor do que eu. Nós não temos como provar isso. Eu sei, Tosé. Entendeu? Então é muito perigoso. É como o Chico fazia nas reuniões dele, entendeu? Então, mas você nem conhece. Não, olha só, eu vi isso de pegar muito sério, não era uma casa. Não, então, é por isso que nós estamos. Era uma coisa séria, e não era uma coisa que acontecia sempre. Acontecia, as pessoas estavam lá, os médios estavam lá para passe, eles tinham disponíveis lá para eles, e acontecia. E era uma casa muito séria, por sinal, mas que operava de forma diferente, entendeu? Não, tudo bem, não sou eu. O dono... Deixa eu comentar rapidinho, Fátima, você não está deixando eu falar. Da carta, ele reconheceu. Você não está deixando eu falar. Não, rapidinho, porque é o seguinte, por que eu estou te falando isso? Olha só, não estamos aqui na condição de ficar julgando condutas e posturas de nenhuma casa, tá? Não entendo meu comentário de forma do tipo, poxa, ele está querendo fazer julgamentos. Não estou julgando, não. Você tem toda a razão. Tem casas que têm seus hábitos. E cada um que fica com seus hábitos. E talvez exista alguma importância. E a gente não saiba. Talvez seja um trabalho importante e sério nesse sentido. E o médium esteja preparado para isso e a gente não saiba. Mas estou colocando, do ponto de vista de estudo, temos que pensar também na preservação do médium. Por quê? Porque ele não é uma reunião classificada, intitulada, chamada reunião mediúnica. Mas quando ele está na reunião dos médiuns, né, na reunião mediúnica, no caso, não vem a mensagem. Olha, mas mais um motivo para você achar estranho. Então, na hora da reunião mediúnica, não vem mensagem para a pessoa. Mas quando está de público, vem. É estranho. Eu estou comentando isso. E outra questão, né? Chico Xavier não é um espírito qualquer. Chico Xavier, ao que se comenta, ele foi a mediunidade dele foi planejada para isso. Então houve provas suficientes para poder ele falar: eu assumo o risco. E ninguém assumiu o risco por Chico. Era o Chico sozinho assumindo tudo. Então hoje em dia existem vários problemas em tratar esse aspecto. Foi importante você comentar, Fátima, mas entenda, não estamos colocando aqui no caráter entre certo e errado. Então talvez o trabalho ocorra e sempre ocorreu, é estrutural, é estruturante, está muito bem, mas assim, eu volto a te perguntar, imagina você coordenando um trabalho desse, você ficaria confortável o médium levantar quem é fulano e entrega a carta para a pessoa? Ninguém vai ler antes? Ninguém vai analisar antes, entendeu? Não era assim também. O médium não levantava e fazia isso. Alguém que coordenava lá, que provavelmente já tinha visto uma pessoa que fazia isso. E
nesse dia especial que eu estou relatando a você, o Senhor entrou, ele falou isso. Não, então, Fátima, não precisa descrever o fenômeno. Não precisa descrever o fenômeno. Estou dizendo o seguinte, só mudou o alvo. Em vez do alvo estar nas costas do médium, o alvo ficou nas costas de quem está coordenando. Entendeu? Você entrega, sei lá, eu entreguei 10 mensagens. Ele vai ter que analisar em 10 minutos 10 mensagens e entregar para o público ou não. Mas isso não acontece assim a rodo. Não é uma coisa que acontece a rodo. A casa não faz isso. Acontece eventualmente isso. É complicado, eu concordo, amiga. Mas eu acho assim que a gente também, exatamente, pode acontecer pontualmente, mas não, eu acho que assim, não era uma exibição, entendeu? A ideia não era essa, de exibição. Agora, eu sou até a favor, eu li que Kardec falava isso quando as pessoas consultavam ele, que não tem um médium aqui para os fenômenos. Ele falava, não tem importância, porque o objetivo do espiritismo não é só o fenômeno. Então, mas aí... a moralização de cada um. Não, com certeza, mas aí eu vou te perguntar, né, aquela questão específica da dialética de Kardec, essa forma dele tratar o assunto e como ele argumenta o assunto. Na condição de como ele está argumentando o assunto, estaríamos fazendo o que mais protege o médium ou estaria expondo o médium? Né? Tá expondo o médium, entendeu? Eu fico pensando, imagina se o médium entrega a carta e gera um grande problema, o médium vai se sentir culpado. E não, e o pior, o médium vai transferir o alvo das costas dele para botar nas costas de quem leu a carta. Então só mudou o problema de lugar, entendeu? Então a carta escrita é muito complicada por isso, porque ela é material, ela foi entregue. E aí quando é entregue, entenda o seguinte também, existe um fenômeno contrário. Por exemplo, se você quer perseguir um fenômeno, você quer ver o fenômeno de qualquer maneira. Então você tem certeza que qualquer coisa que aparecer, gritar o nome da pessoa, é o meu filho que está falando, está desencarnado. Que ele escreveu que é meu filho é porque é meu filho. Então tem esse problema também. Como é que você sabe que é o que não é, entendeu? Pô, com o Chico é diferente. Você vê que na carta tinha uma série de comunicações, uma série de detalhes pessoais, apelidos que era tratado em segredo, ou seja, só na casa da pessoa, ninguém tinha aquele conhecimento. Não existia celular na época de Chico, tá? Não existia celular, não tinha como ninguém mandar mensagem pro Chico e falar, olha, Chico, vai chegar uma pessoa e assim, 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 assado. Então não existia essa possibilidade. Hoje existe. Então as pessoas ficam com o pé atrás, entendeu? Ficam com o pé em cima do muro, porque colocar, como Kardec colocou aqui, o espiritismo real, verdadeiro, não sobe no palanque, não sobe em púlpito para dar show, entendeu? Então essa carta foi tão importante assim. Então até o próprio médium tem que... Provavelmente sim, né, José? Pode ter sido, provavelmente. Não, mas aí esse é o problema mas aí você tem que se identificar se você está sendo um espírito exaltado ou não. Entendeu? Esse crivo, ninguém está fazendo. Não tem papa, não tem bispo, não tem ninguém para fazer esse crivo da razão e dizer se pode ou se não pode. Eu estou entendendo perfeitamente o que você está falando. E eu concordo com você, sim. Eu até estranho isso. Mas eu acho assim também que existem casas bem estruturadas também, entendeu? E a pessoa não... Enfim, eu acho que... Vamos lá, vamos voltar para o nosso estudo, que a gente vai ganhar mais. Vamos seguir Kardec, não é isso? Vamos seguir exatamente, Kardec. Isso que a gente está tentando estudar. O que a gente está tentando estudar é parágrafo por parágrafo, vendo o que Kardec fala. Ah, mas eu quero praticar um espiritismo mais personalista. Exato. Não tem problema. Não é proibitivo. Vamos seguir as instruções dele, que a gente está bem. Exato, é isso que o resto é resto. Exatamente, por isso que o Livro dos Médiuns é um guia. Mas segue o guia quem quiser, né? Tem gente que fala assim, ó, na receita do bolo tá falando para botar o açúcar agora. Kardec sempre, isso tem que ficar muito claro. Exato. Eu fiz um comentário de uma coisa que eu vi. Mas a gente segue Kardec sempre. Kardec sabe o que está dizendo. Não, mas com certeza. Mas esses exemplos, Fátima, são importantíssimos. Por quê? Porque leva a gente a refletir ambos os lados. Ué, de repente está muito bem estruturado o trabalho, de repente é um trabalho importante, de repente tem toda a autorização e está muito bem estruturada. Mas às vezes também não. Esse aqui é o problema.
Oi, Maria, não escutei, desculpa. Mas Chico não era alguém totalmente evangelizado, ele era superior. Comparar Chico com a gente é complicado. Ele veio preparado, estava totalmente amparado, totalmente fiel a Jesus, totalmente evangelizado. E nós? Quem de Não, nós então. ousa levantar essa bandeira? Não, Muito Maria, mas complicado. tá. Porque ali, às vezes, tem uma palavra, tem uma ideia, como eu já vi, e que mais adiante, mais no futuro, vai desajudar a pessoa. Não vai Sim, ajudar. Muito complicado. sim, mas por isso que em todas as casas espíritas se permite os grupamentos, eles vão se formando e vão interagindo e vão criando seus hábitos. Só que esses hábitos têm que ser refinados e melhorados com o passar das décadas e dos séculos. Né? Não vai começar de uma hora para outra. Por exemplo, o espiritismo no Brasil começou quem? Começava na casa das pessoas. Alguém no quintal, ou então a pessoa dentro, uma parte da casa da pessoa tinha uma sala que a pessoa usava. Divaldo passou por isso, vários espíritas passaram por isso. Então fazia-se um esforço grande. Hoje em dia estamos vivendo outros momentos, outros cenários. Então as práticas vão sendo renovadas, mas não vai ter ninguém para impor. Você tem toda a razão, Chico foi um espírito preparado para isso, pioneiro. Outros espíritos igualmente. Né? Existem grandes médiuns na literatura espírita, inclusive, que comentam que psicografava em casa, que estava psicografando um livro, de repente acordava de madrugada, psicografava um poema, mas era uma médium preparada para essa tarefa, a tarefa da publicação do livro. Então é totalmente diferente os projetos. Quem está na tarefa ordinária, no sentido comum, no sentido natural da mediunidade, não a mediunidade planejada para grandes alavancas da humanidade, vamos fazer o feijão com arroz. Né? Vamos fazer o bolo com o que a gente tem de material. Deixa a cereja para depois, para botar no bolo. Mas sim, a ideia aqui do estudo, a gente observar as indicações de Kardec, que ele está dando caminho, olha, cuidado, não se exponha, pode dar problema, ou pode não dar. Mas ele está deixando a regra, olha, cuidado. Regra no seguinte sentido, a regra da experiência dele, da vivência dele, nos infindáveis sessões de materialização, de comunicação, de uma série de assuntos que ele tratou pessoalmente. Kardec não é uma pessoa que ficou sentadinho numa sala de ar-condicionado e escrevendo teorias. Ele está relatando a experiência dele, o que ele vivenciou, né? Então ele continua. Lembrando também, né, o Cosélio, que Chico com toda a superioridade moral dele, com o amparo das equipes espirituais do Cristo, não deixou de ser enganado. Com ainda certeza. Passou por alguns enganos. Sim, sim. Então, é aquilo. Hoje em dia, para você ter uma experiência dessa, de uma reunião pública com psicografia, isso daí é muito... Se você já não está seguindo a doutrina em si, que Kardec dando essas informações para nós. Você cai, assim, no erro de uma forma muito maior, né? Se Chico teve aquele engano com os jornalistas ali, você imagine uma casa espírita que, né, com mais boa vontade, superioridade da espiritualidade, mas Deus mesmo tentando. Sim, mas às vezes a casa está respeitando o interesse de diversos grupos, é normal. Eu isso porque eu achei muito interessante, porque eu assisti, e olha só, eu ia comentar na época que eu assisti, eu tô falando o seguinte, a gente conhece Chico era um espírito missionário, diferente, né? Eu não estou falando de nós, não. Não, Fátima, eu ia comentar também sobre isso. Eu acho isso também, eu concordo que não haja, as pessoas chegam lá no Galileia perguntando por isso, e eu falo isso, não, aqui a gente estuda o Evangelho, não tem, entendeu? Eu falo assim para as pessoas. Mas eu comentei porque eu achei interessante falar disso. Não era uma prática deles fazer isso assim, como uma apresentação, como um espetáculo.
entendeu? Mas aconteceu, e foi há muito tempo, e aconteceu, eu estava lá, eu testemunhei. Aí eu só quis relatar a vocês, que eu já vi pessoas fazendo, não a título de espetáculo, entendeu? É uma prática natural, normal da casa fazer isso. E se o médium tiver, como a gente às vezes perguntar se a gente tem algum irmão que queira falar, a gente falou que não tem. Era assim, se tivesse alguém ali disposto a pintar, ou não, entendeu? Mas enfim, não estou querendo criar não é criação de polêmica não, tá ótimo. Com relação a Chico. Não, mas é Mas ótimo. eu acho que é só para compartilhar isso. Mas concordo também, eu acho que espiritismo não é espetáculo, é uma coisa muito séria. Muito complicado, com certeza. Mas retornando a Chico. Chico, antes de começar a psicografar livros, ele ficou alguns anos psicografando. Aí a mano chega pra ele e falou, acabou o treinamento. Pega tudo que você psicografou e joga fora. Bota pro lixo. Aí você fica assim. Então, mas a gente não sabe se estava testando, por exemplo, o próprio Chico. Vamos ver se ele vai querer publicar. Vamos ver se ele vai querer divulgar para todo mundo. E eu consegui uma informação aqui lindíssima que eu li, achei tão bonito, quero compartilhar com todos. Ele respeitou pontualmente o que a mano falou. Não publica, não fala nada. É treinamento. E ele respeitou o treinamento. Então, o complicador disso tudo é, a gente nunca sabe o que está na mensagem. Às vezes pode estar uma coisa ali escrita, uma mensagem subliminar que é difícil de perceber e que às vezes vai criar um problema, cria um agravo. A pessoa vai falar alguma coisa, por exemplo, todos nós sabemos que durante a pandemia surgiram várias comunicações, falando inclusive da pandemia. Não, caso espírita, não sei de onde, recebeu uma comunicação falando da pandemia, não sei o que, recebeu da pandemia. E aí você vai olhar o teor do conteúdo, né? Não olha para quem está assinando, olha o conteúdo. Olha o conteúdo. Aí você fica assim, não, porque o mundo, a espiritualidade superior está precisando muito da prece de vocês. Eu fiquei pensando assim, a gente já tá lascado. A pessoa que psicografou não teve nem a maldade de analisar, porque foi uma piada do começo ao fim. Tudo estruturalmente, de uma maneira totalmente estranha. Quando é realmente uma pessoa, um espírito realmente evoluído, ele trata o assunto de maneira extremamente concisa. Ele fala de uma maneira direta, ele não fica dando voltas, ele usa uma linguagem muito especial e ele não fica elogiando e colocando responsabilidade onde não tem. Você tem que fazer prece para mudar o seu mundo íntimo. Você não tem que fazer prece para mudar o planeta. Você não tem poder sobre o planeta. Nós não temos poder sobre o planeta Terra. Nós temos que entender isso profundamente. E a gente entendeu que nós é que temos que fazer esse trabalho conosco mesmo, né? Exatamente. Isso aí é uma coisa que eu acho que está mais do que claro pra gente. Exatamente. Mas por isso... Nós vamos tornar o mundo melhor porque estamos melhores. Sim, mas tudo bem. Mas, por exemplo, por que Kardec quis manter... Kardec só não, né? Por que a espiritualidade superior quis manter essa classificação dos espíritas? Porque os espíritas têm a tendência de falar o seguinte, essa mensagem, essa comunicação mediúnica, essa carta aqui é uma comunicação mediúnica. Aí todo mundo fala assim, poxa, se é uma comunicação mediúnica, só por ser mediúnica, ela já é maravilhosa. Não, não é. A gente não sabe quem está escrevendo do outro lado. Às vezes a pessoa até está com o coração, às vezes a pessoa está até com o coração direcionado para o bem, mas a pessoa se perde, fala até impropérios, fala de sistemas lógicos, que ela mesma está prisioneira, e escreve. Aí você lê, depois você fala, não é possível, cara. Eu estou esperando alguma coisa, né, de nível de Emmanuel, de nível de André Luiz, e aí nível de Bezerra de Menezes, vai uma informação até contraditória que eles falam, entendeu? Então é muito difícil. E isso aconteceu com uma casa espírita em Minas, que acreditavam que estavam recebendo Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo estava se comunicando. Aí tinha uma pessoa que era um grande estudioso de Eurípides Barçanufo, foi lá tirar satisfação, falou, poxa, se estão respondendo perguntas, eu estou cheio de perguntas para fazer para ele. Aí chegaram lá pro médico e perguntou, preciso muito falar com Eurípides. Em 5 minutos o cara falando, né, o médium falando,
Ele chegou a interromper e perguntou: pô, você não tem vergonha não, amigo? Você não pode ser Eurípides Barçanufo, cara. Ele: Eurípides quem? Não, meu nome é Eurípides, mas é Eurípides do Santo de Carvalho. Meu Eurípides não é Eurípides Barçanufo, não. Mas por que você tá falando, tá aceitando aí? Porque que eu tô te chamando de Eurípides Barçanufo? Eu falei: eu sei lá o que significa Barçanufo. Meu nome é Eurípides. Então sabe lá por que estão me chamando de Barçanufo? Aí você fica assim, pô, entendeu? É o espírito exaltado. O espírito exaltado, ele tá atrás do fenômeno, ele quer acreditar, né? É basicamente Fox Mulder e Scully no Arquivo X. Ele quer acreditar, entendeu? Aí tá perseguindo. Porque é normal da nossa personalidade, quando a gente está perseguindo alguma coisa, a gente quer fazer alguma coisa, a gente faz de tudo para enxergar essa coisa acontecendo. Então ele deixou claro, ó, cuidado. Não é só porque você é espírita que isso te isenta de cair nesses erros bobos, né? E acontece aos montes. Quando a gente lê, tem o hábito de ler Emmanuel, André Luiz, né, a gente já fica um pouquinho mais crítico, né, com qualquer leitura que a gente faça, né? Sim, sim. Quando a gente lê Kardec também, exatamente. A gente já fica mais crítico, né? Mas enfim, vamos lá. Mas vamos lá, e só para fechar esse pedacinho aqui então. Então ele comenta: qual o meio então mais adequado? O meio, aliás, muito simples de obviar, né? Desviar, evitar a este inconveniente, consiste em começar pela teoria. Olha o que Kardec está falando. Começa pela teoria, estudando teoria primeiro. Aí todos os fenômenos são apreciados, explicados, compreende-se a sua possibilidade e se sabe em que condições podem produzir-se. Olha que incrível. Então, qualquer que seja a ordem em que se apresentem, nada terão que surpreenda. Este caminho ainda oferece outra vantagem, a de poupar uma intensidade de decepções àquele que queira operar por si mesmo. Então, precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e evitar a conjuntura de adquirir a experiência à sua própria custa. Então, por isso a importância do estudo do Livro dos Médiuns em relação a uma série de fenômenos que ocorrem e que estamos nos preparando para vivenciar esses fenômenos com mais consciência. É muito estranho você estar vivendo um fenômeno mediúnico sem um certo grau de informação. À medida que você vai crescendo em conhecimento sobre o fenômeno, até a forma de você fazer a prece, de sentir, de participar com o seu pensamento na hora da reunião mediúnica, se transforma. Porque esse é o processo. O processo é de evolução, não só da faculdade mediúnica, porque ela vai evoluir naturalmente à medida que você vai executando aquelas comunicações, cada vez mais ela vai se tornando mais fluida, mais natural. E ao mesmo tempo, mais consciente fica o médium sobre os fatos que ali estão em volta. Então, se a pessoa se vê fora do corpo físico, durante a reunião mediúnica, em uma sala separada, onde tem uma série de irmãos, a pessoa não se assusta. A pessoa sabe que é natural e convive com aquilo com mais naturalidade, né? Então, gente, a gente não pôde terminar esse item aqui. Então, item 31, já avançamos para o primeiro parágrafo. Eu vou colocar aqui como... cadê o símbolo aqui do parágrafo? Enfim, depois eu acho. Primeiro parágrafo. Avançamos... Desculpa, eu atrapalhei. Não, ao contrário. Não. Mas é importantíssimo todo mundo falar, comentar. Vi uma casa assim, vi uma casa assada. Mas não é o objetivo aqui, não é fazer crítica. A gente observar o contraste que existe entre o que Kardec falou desde sempre, o livro dos médiuns é bem antigo, e o que realmente às vezes vamos meio que personalizando a doutrina espírita. Né? Nós temos a mania de personalizar tudo, e é natural. Mas temos que começar a buscar, refinar e chegar na condição que Kardec, né, descreve com tanta propriedade. Aí só depois vamos entrar então para o item 32, ok? Aí nós acabamos o... Não, nós ainda não estamos... acabamos o 31, não. Então, por isso estou marcando aqui, ó, paramos no segundo parágrafo, tá. Ok? Paramos nesse segundo parágrafo. Terceiro. Tem razão. Terceiro parágrafo. Isso, tem aqui o segundo...
Isso mesmo, paramos para iniciar o terceiro parágrafo. Tá, marquei aqui. Esse parágrafo aqui. Marquei como segundo. Ah, porque tem um item 31 que eu não estou chamando... Sim, tá certo. Primeiro parágrafo. Esse aqui é o segundo. Para a gente ficar com a mesma contagem. O segundo, esse aqui é o terceiro. É isso aí. Vamos retomar aqui no terceiro parágrafo. Por isso que é tão importante a gente ir digerindo parágrafo por parágrafo do Livro dos Médiuns. Não é muito legal a gente pular. Porque no meio de um parágrafo, Kardec marca informações importantes, deixa claro, o espiritismo nunca vai subir de púlpito para fazer fenômeno. E se faz, né? Se pratica comunicação mediúnica, pintura mediúnica. Aí diz lá, Pablo Picasso. Aí você olha a obra, e olha a obra de Picasso, você fala, pô, Picasso, o que houve? Deu ruim, hein? Né? Você tá muito ruim, fera. Você piorou muito. Né? Que você desencarnou e perdeu o talento. Aí você olha Renoir, você olha a pintura de Renoir e fala assim, pô, Renoir, tu faz obras maravilhosas, agora aqui você quis pintar, né, maior porcamente, o que houve? Então pega até mal, entendeu? Pega até mal. A pessoa assina lá e acabou. Não tem mais como você escolher se a pessoa... Pega mal pro médium, pega mal pra atividade. Quem é então afastado da doutrina espírita e vai por curiosidade para conhecer, e de repente é um grande estudioso de pintura, o cara olha aquelas pinturas, o cara olha aquilo e fala assim, como é que vocês podem... A gente olha, reconhece logo, né? Aí por isso que Kardec fala que o espírito exaltado presta um desserviço. Porque ele fala assim, como é que você pode acreditar que isso é Picasso, cara? Você não só conhece Picasso não, né? Você não conhece Renoir, né? Mas você não pode falar isso para as pessoas. No meio espírita, se você falar isso, eu estou falando aqui num estudo, para a gente refletir. Ninguém aqui tem que se arvorar de sair jogando pedra nos outros, não. Muito pelo contrário. No estudo é para abrir a nossa mente. Não é para a gente se tornar julgadores ferrenhos de ninguém, nem de coisa nenhuma. Mas aplica um desserviço. Por quê? Aquela pessoa que está visitando às vezes o fenômeno, está indo para conhecer, foi convidado, e é um grande estudioso de arte, ele olha aquela pintura... Estudioso de arte, conhece todos os... Né, exato, aí fica assim, caraca, olha só... As técnicas não identificam o pintor a obra. Porque vira piada, vira uma piada, porque ele vai até perguntar assim, puxa vida, pode até ser Picasso, mas que ele ficou ruinzinho, ficou, hein? Tá muito ruim. Ele era bom, agora tá muito ruim. Não perdeu talento. Mas tem obras que você olha assim e você fala assim, não pode ser, cara. Renoir ia fazer isso. Eu aposto que ele diria que não teria tempo de fazer e não pintaria. Em vez de pintar 20 quadros, ele pintaria só um. Mas ele ia deixar a marca dele. Qualquer um que olhasse, não precisava nem assinar a obra. Todo mundo ia ver, esse aqui é Renoir. É igual a poesia. Alta de Souza, os inúmeros poetas que Chico psicografou no Parnaso de Além Túmulo. Você nem precisa, cara, botar um nome. Pelo poema, você vê para a estrutura poética, a identidade do poeta. É indiscutível. Aí quando chega na pintura mediúnica, esse fracasso absurdo, entendeu? É triste. Não estou dizendo que aconteça isso com todos os fenômenos, mas às vezes o médium vai ter que dar os... Pra oração, olha a Andréia aí, ó. O médium vai ter que dar os pulos do gato, né? Então vamos lá, vamos para a oração para a gente encerrar. Eu vou fazer a oração para te ganhar tempo aqui, já que o tempo estourou. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, dá-nos força, Senhor, para apagarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, seguirmos suas diretrizes de amor, de carinho, de paz, de brandura, de fraternidade em todos os momentos. Em especial pedimos, Senhor, não só pelo destino do Espiritismo, mas igualmente o destino do Espiritismo em nossos corações. Dai-nos forças, Mestre, para mantermos a nossa boa vontade, a nossa coragem de estarmos sempre nos desafiando, buscar nos transformar, para seguir a busca de sermos um espírita cristão, aquele que busca se transformar, busca se modificar em todos os momentos. Dai-nos força, Mestre, para que possamos colocar no dia a dia a prática como métrica divina, de estarmos sempre nos cobrando com relação ao quanto benevolente nós fomos, quanto tolerante nós fomos uns com os outros e quanto nós somos capazes de executar o perdão hoje e sempre. Pedimos igualmente por todos os lares aqui identificados,
pelos participantes, igualmente por aqueles que não puderam participar, que igualmente sejam ajudados e amparados. E todos aqueles que estão ligados aos nossos pensamentos, Senhor, que todos possam ser ajudados, amparados e socorridos com as tuas vibrações de carinho que emanam continuamente por todos nós. Que assim seja, graças a Deus. E assim encerramos a reunião de estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite.